Olá, tudo bem? Bora costurar mais um chemise? O modelo de hoje é o chemise Sophie. É um modelo sem mangas, concava, americana e saia Três Marias. É um modelo bem fresquinho, leve, super confortável, ideal para o verão. Para esse modelo, nós optamos por uma modelagem mais ajustada ao corpo. Mas se você gosta de uma peça mais soltinha, é só dar um pouco mais de folga de vestibilidade e aí até dá para usar um cintinho e criar um visual diferente. Os moldes estão disponíveis nos tamanhos 34 ao 48 e também no Plus, 48 ao 58. Aqui na confecção dessa peça eu utilizei a tricoline mista, mas não é o tecido que eu recomendo. Eu uso esse tecido apenas para fazer peças piloto, mas como resultado dessa modelagem ficou muito bacana, então eu resolvi mostrar essa peça aqui para vocês. Essa peça foi costurada sem forro e nas cavas eu fiz o acabamento com o viés. Mas você também vai receber o molde do forro caso opte por tecidos mais finos e transparentes. Então, se quiser uma peça com mais leveza e fluidez, você pode usar o viscolinho, a viscose, o linho com viscose. Agora, se preferir um visual um pouco mais estruturado, aí eu indico a tricoline, o linho ou o linho misto. E também a lese é uma ótima opção, mas aí a lese tem que forrar, né? E para escolher o tamanho do molde, na tabela de medidas, use a referência da circunferência de busto. E se as suas medidas não se encaixarem na nossa tabela de medidas, tem um vídeo no módulo 1, onde eu ensino como ajustar o molde para as suas medidas. O link para a compra do molde está na descrição e também aqui no primeiro comentário. Nesse vídeo eu vou mostrar a costura sem o forro, mas para quem comprar o molde também vai receber o vídeo com instruções para a costura com forro. Bora costurar? Antes de começar o corte da peça, eu vou te mostrar alguns detalhes aqui no molde. Nas laterais das costas e da frente tem a marcação da altura da cintura, para que você possa fazer a alteração da largura da cintura e do quadril, caso seja necessário. Esses pontinhos aqui também indicam a altura da cintura. E um outro detalhe importante no molde. Essa peça tem 3 saias, então foram feitas algumas marcações para você identificar com facilidade onde cada parte deve ser encaixada. Tem os piques que servem para que o franzido fique proporcional em todas as partes. Nas costas tem a marcação da dobra do tecido e da lateral. E na parte de cima das saias tem a indicação de onde cada parte deve ser costurada. Na frente é a mesma coisa. Todas as informações estão no molde para que você não erre na hora de unir as partes. E para quem quiser fazer a costura francesa, é preciso adicionar meio centímetro de margem de costura em algumas partes. Você vai acrescentar meio centímetro nos ombros, nas laterais e nos recortes. Na cava não precisa, aqui o acabamento vai ser feito com viés ou com forro. Nas saias também precisa acrescentar meio centímetro na barra do corpo, na parte de cima e na parte de baixo das saias. Na barra da saia 3 não precisa, porque ela já tem margem para a bainha. E também acrescente meio centímetro nas laterais. Na frente é a mesma coisa, meio centímetro no corpo, meio centímetro na parte de cima das saias, meio centímetro nas laterais e meio centímetro na parte de baixo. Então, se for usar a técnica da costura francesa, lembra de acrescentar meio centímetro de margem nessas partes para não perder medida na peça. Para o corte, inicie dobrando o tecido ao meio, com o avesso para dentro e alinhando as orelhas. Agora posicione os moldes sobre o tecido, sempre deixando o fio do molde em paralelo com a orelha do tecido. Para isso, você pode utilizar o plano de encaixe dos moldes. O meu encaixe ficou um pouco diferente do plano, porque esse tecido é mais largo. Então, eu fiz um encaixe diferente para aproveitar melhor o tecido. Também confira a quantidade a ser cortada de cada parte.
Um detalhe aqui, nessa peça eu vou fazer a costura francesa, mas não adicionei a margem de costura no molde. Então aqui eu estou deixando um espaço para adicionar na hora do corte. Em seguida, corte as partes. Também é necessário cortar a entretela. Aqui no molde do cinto tem a observação: entretelar com tecido 4. Tecido 4 é a entretela de malha ou a entretela de alfaiataria. A gola e o pé de gola eu optei pela entretela de algodão termocolante fina. E para a vista, eu optei por tiras de 2,5 cm de entretela de malha, mas, se você preferir, pode utilizar a entretela em rolo com 2,5 cm de largura. Depois do corte, confira todas as partes e faça os piques que estão destacados no molde. E se você posicionou o molde das saias frente na dobra do tecido, faça o corte no centro da frente. Observe que nas saias também tem os piques de encaixe. E se o seu tecido for muito parecido dos dois lados, faça uma marcação do lado do avesso com uma etiqueta ou marque com giz, para não inverter na hora da costura. Na sequência, entretele as partes. Aqui entretelei o cinto, a gola, o pé de gola e a vista. Na vista, colhe a entretela em um dos lados, deixando 1 cm de margem. Em seguida, faça uma dobra de 1 cm nas bordas e vinque com o ferro. Na costura, inicio fazendo a costura da gola. Se você não sabe como fazer a costura da gola, assista ao vídeo do passo a passo que está disponível no módulo de técnicas. Em seguida, faça a costura da frente com a lateral da frente. Para quem optou pela costura fechada, posicione direito sobre direito, faça o encaixe dos piques, faça uma costura deixando uma margem de 1 cm da borda e finalize com o acabamento, com overlock, zigue-zague ou viés. Para quem optou pela costura francesa, vai posicionar avesso com avesso, vai fazer o encaixe dos piques e vai fazer a costura francesa. E o mesmo será feito nas costas. Agora aqui na costura, em partes curvas, ao parar para acertar as margens, mantenha a agulha abaixada para que o tecido não saia do lugar. Agora refile o excesso de tecido. Em seguida, abra as costuras com o ferro e nas partes curvas, utilize a almofada de alfaiate. Na segunda costura, tome cuidado para não formar pregas nas partes curvas. E finalize abrindo as costuras com o ferro. Depois de finalizar as costuras da frente e das costas, feche os ombros. Se estiver fazendo a costura fechada, posicione direito sobre direito, faça a costura de união, deixando uma margem de 1 cm e faça a costura de acabamento. Se optou pela costura francesa, posicione avesso sobre avesso e faça a costura francesa. Depois de finalizar, abra as costuras com ferro, tombando a margem de costura para o lado das costas. E para a costura das laterais, tem duas opções. A primeira é iniciar fechando as laterais do corpo e as laterais de todas as saias, e finalizar costurando as saias em arco. A segunda opção é costurar todas as camadas das saias nas costas e todas as camadas das saias frente na frente da peça, e finalizar fechando a lateral. Nessa peça, optei por fechar primeiro todas as laterais e costurar as saias em arco. Inicie fechando as laterais do corpo. Para isso, faça o encaixe dos piques e alinhe as bordas. Também já vou fechar as laterais das saias. Essa é as costas e essa é a frente da saia 3. Aqui está a dobra do tecido e aqui a lateral das costas. E aqui é a lateral e o centro da frente.
Perceba que na parte de cima tem os piques e tem a informação de costura na saia 2. Então, essa parte fica virada para cima. Agora, alinhe as laterais frente e costas e faça a costura fechada ou a costura francesa. E o mesmo será feito na saia 2. Essa é as costas, essa é a frente, lateral, lateral, e na parte de cima tem a informação de costura na saia 1. Agora alinhe as bordas e faça a costura fechada ou a costura francesa. Faça o mesmo processo com a saia 1, sempre observando as marcações que estão no molde. Ao finalizar as costuras, abra as costuras com ferro e tome a margem de costura para o lado das costas. E para facilitar, você também pode fazer uma marcação pelo lado do avesso com uma seta, indicando a parte de cima da saia e o número da saia. Isso vai facilitar bastante na hora da costura. Agora, antes de franzir as saias, eu gosto de fazer mais uma marcação que vai facilitar a visualização dos piques de encaixe. Na parte de cima da saia, onde será feito o franzido, eu faço uma marcação com o giz ou com a caneta fantasminha, estendendo os piques. Você vai perceber que fica muito mais fácil fazer o encaixe dos piques. Agora faça a costura de franzir em todas as saias. O próximo passo é costurar uma saia na outra, começando com a saia 1 e a saia 2. Para quem optou pela costura fechada, vai posicionar direito com direito, vai fazer o encaixe dos piques e das costuras laterais. E para quem optou pela costura francesa, vai fazer o contrário, vai posicionar avesso com avesso, vai fazer o encaixe dos piques e das costuras laterais. E o mesmo será feito com a saia 3. Faça o encaixe de todos os piques e das laterais com a saia 2. Na sequência, faça a costura fechada ou a costura francesa. Mas aqui tem um detalhe: para quem optou pela costura fechada, faça somente a costura reta. Não faça ainda a costura de acabamento, pois será necessário fazer uma conferência antes de fazer o acabamento. Para quem optou pela costura francesa, faça a costura normalmente. E aqui eu finalizei a costura das 3 saias e também já abri as costuras com ferro. Na sequência, será feita a costura da saia ao corpo da peça. E da mesma forma, para quem optou pela costura fechada, vai posicionar direito sobre direito, e para quem optou pela costura francesa, vai posicionar avesso sobre avesso. Alinhe os piques do centro das costas, as costuras das laterais, as extremidades e alinhe os outros piques com as costuras do recorte. E, se preferir, fixe mais alguns alfinetes no contorno para facilitar a costura. Agora faça a costura fechada sem o acabamento ou faça a costura francesa. Depois de finalizar, abra as costuras com ferro. E o próximo passo é fazer a costura da bainha. A bainha é de 1,5 cm, então faça 2 viras de 75 milímetros. Depois de finalizar a bainha e antes de costurar a vista, eu sempre gosto de fazer uma conferência. Então, eu começo alinhando as bordas da abertura pelo decote e vou descendo até a barra. E olha só, aqui já deu para ver que tem uma diferença no comprimento. Um lado acabou ficando um pouquinho mais comprido que o outro. E por que isso acontece? Essa peça tem várias camadas e essa diferença pode ser por 2 motivos. O primeiro é o corte manual. Às vezes, durante o corte, pode dar uma leve diferença nas alturas. E o segundo é no processo de costura mesmo. Pequenas variações vão se acumulando e no final acabam gerando uma diferença maior. Agora, quando isso acontece, quando tem essa diferença, é necessário fazer a correção. Foi por isso que eu comentei antes. Quem optou pela costura fechada ainda não deve fazer o acabamento com overlock. E para corrigir, eu continuo alinhando as bordas. Aqui na primeira costura, percebo que tem uma pequena diferença. Um lado está um pouquinho mais comprido que o outro. Então, na parte mais comprida,
eu marco com o alfinete ou com a caneta fantasminha exatamente onde a costura precisa ser feita para que os dois lados fiquem com a mesma altura. Depois de marcar, eu abro uma pequena parte da costura para poder alinhar essa marcação com a costura do outro lado. Na hora de costurar, posiciono a agulha cerca de 1 cm antes da costura anterior, começo com o retrocesso, sigo até o final e finalizo também com o retrocesso. Agora, quando eu volto a alinhar as bordas, as costuras já se encaixaram certinho. Sigo alinhando até chegar na próxima costura. Aqui, nesse encontro, não teve diferença. Então, continuo mais um pouco. E nessa última costura, também tem uma pequena diferença. Ela é mínima, mas tem. Então, essa eu também vou ajustar. Pronto, agora todas as costuras estão se encontrando direitinho e a barra também ficou alinhada. Para quem está fazendo a costura fechada, depois de conferir tudo e fazer os ajustes necessários, pode fazer o acabamento no contorno das saias. E o próximo passo é costurar a vista. Aqui eu já costurei a vista do lado direito. No molde, eu fiz alguns piques para evitar que a vista fique torcida durante o processo de costura. Do lado da entretela e sobre a borda dobrada, eu faço uma marcação com giz ou com a caneta fantasminha, porque isso ajuda a visualizar melhor onde está o pique. Para costurar a vista na abertura, posiciono a vista de forma que a parte entretelada fique voltada para o centro da peça, dessa forma. Perceba que quando eu dobro a vista, a parte com a entretela vai ficar para o lado direito da peça. Agora, pelo avesso, vou alinhar as bordas. Aqui na parte de cima, no decote, deixo uma sobra de cerca de 1 cm da vista. Depois é só continuar alinhando a vista até o comprimento. Agora faça a costura sobre a dobra da vista. Depois abra as costuras tombando a margem para o lado da vista. Abra tanto pelo lado do avesso, como pelo lado direito da peça. Para fazer o acabamento da vista na barra, dobre a vista ao contrário, direito com direito. Acerte as bordas e faça uma costura alinhada com a bainha. Se preferir, pode marcar com a régua. Alinhe a régua com a bainha e trace uma linha reta sobre a vista para servir de guia. Depois faça a costura e refile o excesso de tecido. Aqui eu deixei uma sobra de mais ou menos uns 7 milímetros. Em seguida, dobre a ponta e vire a vista. E com o auxílio da pinça, acerte bem a pontinha. É importante que a margem de costura fique toda voltada para dentro. Eu uso a ponta da pinça para ajudar a empurrar e já coloco um alfinete para manter tudo no lugar. Lembra que eu marquei os piques com giz? Então, do outro lado também tem esses piques e eu faço a mesma marcação. Agora é só encaixar os piques e alinhar a dobra da vista exatamente sobre a costura que já foi feita. Aí, só lembrando, no módulo de técnicas eu ensino também uma outra forma de costurar a vista. Na hora da costura, comece com o retrocesso e vá alinhando a dobra com a costura. Se precisar parar e arrumar o tecido, lembre-se de manter a agulha baixada. E ao chegar no decote, finalize com o retrocesso. Ao finalizar a costura da vista, retire o excesso de tecido no decote, fazendo um corte reto. Em seguida, faça a costura da gola no decote. Encaixe os piques do centro e das extremidades. E, se achar necessário, coloque mais alguns alfinetes para ajudar durante a costura. Lembrando que todo o passo a passo da costura da gola está disponível no módulo de técnicas. Depois de costurar a gola, vamos fazer o acabamento no contorno das cavas. Para isso, você vai precisar das tiras e viés.
Dobre cada tira ao meio, unindo as extremidades para formar um círculo e faça uma costura deixando uma margem de 1 centímetro da borda. Em seguida, abra essa costura com o ferro e agora, na largura, dobre a tira ao meio e vinque com o ferro. Depois de vincar, dobre as tiras ao meio e no lado das bordas, faça um pique no centro da tira. Agora, pelo lado direito da peça e com a tira dobrada, alinhe a costura da tira com a costura da lateral da peça. Depois, alinhe os piques e, em seguida, vá posicionando a tira de viés em todo o contorno da cava. Tome cuidado para não esticar demais a tira e também para não deixar folga. Um detalhe importante sobre o viés. Alguns tecidos têm mais elasticidade no corte do viés e por isso a tira pode acabar ficando um pouco maior que a cava. Se isso acontecer, diminua um pouquinho aqui na costura, mas lembre-se de ajustar a mesma medida nos dois lados para manter a simetria. Comece a costura na lateral da peça, posicionando o calcador rente à borda do tecido. Mantenha as bordas sempre bem alinhadas e o calcador encostado na borda. Ao chegar no ombro, mantenha a margem de costura tombada para o lado das costas e finalize com o retrocesso. Em seguida, tombe o viés sobre a margem de costura e faça uma costura de segurança sobre o viés. Comece pela lateral da peça e com as mãos vá puxando o tecido para abrir bem a costura. Se ficar alguma rebarba, retire só o excesso, apenas os fios que ficarem arrepiados. Depois tome o viés para o lado do avesso da peça para fazer a costura de pesponto. Nesse caso, eu gosto de costurar pelo lado direito, porque assim consigo observar e esticar o tecido na medida certa, evitando que se formem rugas ou pregas na costura. Por isso é importante não esticar demais a tira de viés na hora de costurar. Antes de começar, prendo alguns alfinetes em todo o contorno, alinhando bem a cava com o viés. Se preferir, pode fazer uma costura de alinhavo para garantir que tudo fique no lugar. Agora inicie a costura pela lateral da peça, alinhando o pé da máquina com a borda da cava. Vou costurando em partes, ajustando o tecido conforme eu for avançando, para não formar franzidos nem pregas. E lembre-se, sempre que for parar para acertar o tecido, mantenha a agulha baixada. Finalize com o retrocesso. Ao terminar, pode ser que fiquem pequenas rugas como essas aqui, mas como são bem leves, dá para acertar facilmente na passadoria da peça. E esse é o resultado da costura. Na passadoria, utilize a almofada com a cabeça arredondada. Ela ajuda a moldar melhor a peça e evita marcas nas costuras. Em seguida, faça a costura dos caseados e dos botões. Para quem estiver costurando para vender, o ideal é usar o gabarito para fazer a marcação dos caseados, garantindo que fiquem todos alinhados. Agora, se você estiver costurando a sua própria peça ou uma sob encomenda, o ideal é provar antes de fazer a marcação na altura do busto, para depois distribuir as outras. No meu caso, a altura do busto fica a 19 centímetros abaixo do pé de gola.
Faço outra marcação a 4 centímetros abaixo do pé de gola e mais uma entre esses dois pontos. Também marco o centro do pé de gola e abaixo do busto faço marcações a cada 8 ou 9 centímetros. O caseado deve ser feito no centro, entre a dobra e a costura da vista. E aqui está a costura do vestido finalizada. Essa é a frente e essa é as costas da peça. Ah, e ainda tem a costura do cinto. O passo a passo completo da costura do cinto está disponível no módulo de técnicas.